Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós até ontem estávamos falando sobre a vida cristã normal, de fé em fé, de glória em glória. E a partir de hoje eu quero falar sobre a graça diária, aquilo que nós precisamos ter para que possamos viver os desafios que nós estamos enfrentando em nosso tempo. A graça, ela é um auxílio divino, é a força que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo. É por meio da graça que nós somos salvos do pecado e também da morte. Além disso, a graça, ela é um poder capacitador que nos fortalece a cada dia e nos ajuda a perseverar até o fim. Em Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 9, fala sobre a graça. Graça, favor e merecido. Graça, qual é a graça da graça? É que ela é uma dádiva de Deus. Não vem para aqueles que merecem, porque ninguém merece. A graça é o próprio Jesus que nos amou primeiro e se entregou por nós na cruz, como nos diz Efésios 2, de 4 a 9, que nos diz assim: Mas Deus, que é rico em suas misericórdias, por seu grande amor com o qual nos amou, enquanto estávamos mortos em nossos pecados, nos deu vida junto com Cristo, e por sua graça Ele nos salvou. Tendo-nos ressuscitado com Ele, nos fez assentar com Ele nos céus mediante Jesus Cristo, para manifestar nas eras vindouras a grandeza da riqueza da sua graça e da sua bondade, o qual mostrou para conosco mediante Jesus Cristo. Porque é por sua graça que temos sido salvos, mediante a fé. E isso não surgiu de nós, antes é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação sua, criados por meio de Jesus Cristo, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Paulo, ele demonstra que estar maravilhado com tudo isso que ele está pensando, refletindo e escrevendo nessa carta. Tudo que irrompe em seus pensamentos, ele exclama em alta voz: é pela graça. É somente pela graça que nós somos salvos. Ele quase perde o fôlego em meio à imensa profundidade do favor que Deus demonstrou a quem merecia exatamente o contrário. Eis o que é graça. Já mencionamos que a misericórdia significa não recebermos o castigo que merecíamos. Graça, por sua vez, significa que recebemos a salvação que não merecíamos e recebemos como uma dádiva, como um dom, como um presente, não como um pagamento por algum trabalho feito. Assim, nós a recebemos daquele que não tinha obrigação nenhuma de nos dar nada. Trata-se de um ato voluntário de amor. Deus não tinha nenhuma obrigação. O que constituiu a glória da sua graça é o fato dela ser um exercício ilimitado e sem impedimento algum do amor de Deus em prol de cada um de nós, pobres pecadores. Deus não somente nos deu vida com Cristo, mas diz que Ele também nos ressuscitou nele. A morte e o julgamento foram superados por nós, assim como foram superados por Ele.
Estamos do outro lado do túmulo, do lado da ressurreição. Essa é a nossa gloriosa posição resultante da nossa união com Ele. Pelo fato disso ser verdade, quanto à nossa posição, devemos também viver como ressurreto dentre os mortos. Lembrando que a nossa posição é nessa posição que estamos assentados com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a chave, a expressão em Cristo Jesus. Ele é o milagre da graça que transforma. Ele sempre será o assunto da eterna revelação de Deus, durante toda a eternidade. Deus desvendará as multidões celestiais quanto custou ao Senhor levar o castigo por nossos pecados sobre a cruz. Esse é um assunto que nunca terá fim, será graça diária. Mais uma vez, Paulo dispõe as palavras de um modo muito lindo para nos transmitir a ideia dessa imensa graça. Ele fala sobre a sua bondade para conosco, a sua graça em sua bondade para conosco, a riqueza da sua graça em sua bondade para conosco e a sua suprema riqueza da sua graça em sua bondade para conosco. Deus se revela, a riqueza da sua graça durante toda a eternidade. Segue-se que estaremos aprendendo acerca dela para todo sempre. Por isso é graça diária. A nossa escola serão os lugares celestiais. A sua graça será a matéria que nós vamos estudar. Os salvos serão alunos e o período escolar será toda a eternidade. Isso destrói a ideia de que saberemos tudo quanto chegarmos no céu. Só Deus sabe todas as coisas. Nunca seremos iguais a Ele. Isso também nos levanta uma pergunta muito interessante. Quando vamos saber quando chegarmos aos céus? Existe a possibilidade de nos prepararmos para a universidade celestial? Há 3 versículos aqui que falam algo muito importante sobre esse plano. O plano da salvação, talvez de uma maneira mais simples e clara que possamos encontrar na Bíblia. Tudo começa com a graça de Deus. É dele a iniciativa em providenciar. A salvação é dada àqueles que não merecem. Isso é com base na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na obra feita por Ele. Ela é dada como uma possessão, como um presente, e quem a possui sabe que a tem. Escrevendo então para Efésios, Paulo diz: olha, vocês são salvos. Tanto ele como seus leitores sabiam disso. A maneira como nós recebemos essa dádiva da vida eterna mediante a fé é diária. A graça é diária. E a fé de termos ela sobre nós também é diária. Ter fé nesse caso significa assumir o lugar do pecador culpado e perdido que recebeu do Senhor Jesus a única esperança de salvação. A verdadeira fé que salva se manifesta quando a pessoa se entrega totalmente a Cristo. Qualquer ideia de merecimento ou de que o homem pode adquirir salvação pelas obras é completamente destruída pelas palavras: não vem de vós. Pessoas mortas nada podem fazer e pecadores nada merecem a não ser o julgamento. Graça é dom de Deus, é uma dádiva e forçosamente é graça de graça, é um presente incondicional. E somente assim que Deus oferece a salvação, é dom de Deus. A salvação pela graça mediante a fé. Isso é um dom oferecido a todas as pessoas em todos os lugares. Não vem das obras, significa que não se pode obtê-la por atos ou por méritos. As pessoas não são salvas pelas obras, também não são salvas pela fé adicionada às obras, somos salvos somente pela fé. Então, amados, se alguém tiver que se gloriar de ser salvo, é pelas obras de Cristo. Essa é a razão de nos gloriarmos perante Ele. Então, que nós possamos ter fé no Senhor Jesus. Essa é a coisa mais saudável para nós vivermos a nossa vida de fé,
diária. É racional confiar no Criador, no Redentor. É lógico que tudo isso é graça, é dom de Deus. Nós podemos confiar nele e na obra que ele completou. Que o Senhor possa ter hoje, ganhe a sua atenção. Lembre-se, a força diária que nós precisamos é entender que tudo que temos, que tudo que vivemos e viveremos é pela graça do Senhor Jesus. Amados, aquele que tem fé vive a graça diária do Senhor sobre a sua vida. Receba ela hoje. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Continuaremos pensando, meditando a respeito da graça diária. Deus te abençoe e até lá.